Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite, boa noite! Estou recebendo vocês com forró, toda caráter de São João, né? Porque vai ter sim São João. Então sejam todos bem-vindos, tá? Nesse clima de São João tão gostoso de forró, que eu amo. E vou desligar aqui o som pra gente começar pontualmente aqui às 19 horas e 27 minutos. Vou colocar aqui meu som. E aí eu escolhi um tema para falar que tá muito, digamos assim, tão elucidado na literatura, né? Tão estudado na literatura, mas tá sendo tão praticado de forma errada, né? E aí eu resolvi falar sobre o jejum intermitente. Por quê? Devido a esse livre acesso que a gente tem hoje, né, das redes sociais, o que é que acontece? A gente acaba sendo sobrecarregado de informações. E aí o que é que acontece? A gente fica sem saber que caminho seguir com tanta informação. E às vezes a gente acaba fazendo práticas, estratégias, inserindo novos alimentos que não são da individualidade, né? E isso pode causar malefícios. No caso do jejum, na minha prática clínica, as pessoas já chegam. Eu estou jantando às 18 e estou almoçando meio-dia. Por quê? Porque eu estou fazendo jejum intermitente. E não tem nenhum resultado. Gente, isso é o que eu vim falar para vocês. O porquê que esse resultado não acontece. E o porquê, como que ele deve acontecer, quando que ele deve ser feito, por quanto tempo deve ser feito. Então, a gente começar a bater esse papo. E eu quero dizer aqui para vocês, antes da gente começar a falar sobre realmente o tema, jejum intermitente, eu vou colocar aqui o tema. As perguntas eu vou responder por esse... tem a interrogação, então vocês mandam na caixinha, tá? Porque eu não vou ficar lendo os comentários para não perder o meu raciocínio. E aí, quem já me enviou, ó, separei aqui, tá, gente? As perguntas dos seguidores que já me mandaram. E eu vou já introduzir a minha fala mediante as perguntas que eu já recebi, tá? Então, vamos começar. Sejam todos bem-vindos, né? Então, o nosso tema hoje é jejum intermitente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui só o tema. Tá, deixa eu colocar aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo. Ó, jejum intermitente, nosso tema, não tô conseguindo colocar. E o que é esse jejum intermitente? O jejum intermitente nada mais é do que uma restrição parcial ou uma restrição total dos alimentos, do consumo de alimentos. E esse jejum intermitente que a gente chama, ele é já muito estudado, existem vários estudos, ele é realmente comprovado cientificamente que ele possui vários benefícios para a nossa saúde, tá? Então, muitas pessoas acabam voltando o jejum muito para o processo do emagrecimento, né? Essa relação do jejum com o emagrecimento. Mas o jejum, ele não tem esse único objetivo de emagrecimento. Ele vai muito mais além, né? E é isso que eu vou contar aqui para vocês. E aí uma seguidora perguntou qual é a definição do jejum intermitente, né? Esse jejum a gente acaba realizando muitas vezes sem nem perceber, né? Ficando ali 12, 14 horas, 16 horas, sem se alimentar. Só que essa prática, sem estar ajustada, ela acaba gerando danos à nossa saúde. Então, nosso corpo precisa ser ensinado que ele está fazendo o jejum intermitente, que está ali acontecendo o processo de jejum, para que as reações metabólicas ocorram de forma correta, tá? E aí, para a gente entender o processo do jejum, eu quero ser não muito técnica aqui para que todo mundo entenda, a gente sempre ouviu falar da glicose e a gente sabe que a glicose é a nossa energia básica, né? Essa glicose, ela pode ser advinda ali dos alimentos que são fontes de carboidratos. E aí essas pessoas que têm o costume, o hábito de ter uma alimentação muito rica em carboidrato,
quando vai realizar o jejum, pode sentir um impacto. Por quê? Porque o corpo dela está muito adaptado para o carboidrato. E a gente precisa ensinar esse corpo a usar o jejum e a usar outras fontes de energia. Com o jejum, o grande objetivo do jejum intermitente é usar os corpos cetônicos, fazer a produção de corpos cetônicos e usar esses corpos cetônicos como fonte de energia. Eita, Vivian, agora ficou confuso, preciso entender mais. Então, como é que acontece? Ao invés da gente usar a glicose como fonte de energia, a gente vai usar os corpos cetônicos. Mas até que esse processo ocorra no nosso corpo, eu vou ter ali ativação de alguns genes, tá? Então, eu consigo ali fazer modulação de genes voltado para os genes da compulsão alimentar, os genes da obesidade, genes que são relacionados ao processo antioxidante, anti-inflamatório. Então, percebam que o jejum, ele não é o foco central dele não é só o emagrecimento, mas sim uma longevidade como um todo. Então, a prática do jejum, ela ensina o corpo a usar outra fonte de energia sem ser o carboidrato. Só que essa fonte de energia, o carboidrato, quando a gente consome, ele passa ali por a nossa corrente sanguínea, ele fica ali em torno de 6 horas na nossa corrente sanguínea. E aí, após essa fonte de energia for esgotada, o corpo vai começar a fazer outros processos que vai utilizar outras fontes de energia até a formação dos corpos cetônicos, que são formados através das gorduras, né? Essa reação toda ocorre lá no nosso fígado. E aí começam os processos que são encantadores do processo de jejum, bioquimicamente falando. E aí uma seguidora me perguntou, pode ser feito por quantos dias esse jejum, tá? Então, falando do processo bioquímico, para a gente tentar fechar esse raciocínio para responder essa pergunta, é preciso entender que quando a gente forma os corpos cetônicos, o nosso corpo ele começa a usar esse corpo cetônico como fonte de energia. A gente gera 3 moléculas, né, de corpos cetônicos, mas a mais conhecida é a beta-hidroxibutirato, tá? A gente vai usar essa fonte de energia e aí começa a ocorrer outras reações. Por isso que pessoas começam a perder gordura. Muitas vezes a gente até insere o jejum para as pessoas magras. Por exemplo, eu não tenho excesso de peso, mas eu realizo o jejum. E isso não me faz emagrecer. Eu não emagreço com jejum. O jejum traz para mim a melhora da minha longevidade, a melhora do meu processo de detoxificação do fígado, a melhora do meu processo da inflamação, no meu contexto da minha genética, consigo melhorar o meu raciocínio. Então, os benefícios do jejum, ele consegue trabalhar. Saiu até um artigo ano passado que ele fala a melhora do jejum, os benefícios de alguns órgãos específicos. Então, ele age lá no nosso cérebro. Então, o jejum, ele consegue melhorar o nosso processo de raciocínio, de cognição. O nosso cérebro, ele fica mais resistente ao estresse. Então, a gente consegue ter um melhor processo de raciocínio, de concentração. Outros estudos já falaram do benefício do jejum para doenças cardiovasculares. Então, existem relatos que esse processo de jejum aumenta o nosso HDL, que é o nosso colesterol bom. Gente, já está chegando perguntinhas aqui que eu estou vendo, mas eu vou abrir um parênteses para poder começar a responder, tá? Estou só dando um geral para vocês conhecerem o que é o jejum e começar as dúvidas. Então, assim, os benefícios que vocês precisam saber que não é somente emagrecer, não é somente. E aí foi quando a seguidora me perguntou, pode ser feito o jejum quantos dias seguidos? Jejum, existem protocolos. Não é simplesmente você amanhã tá assistindo essa live e vou começar o jejum porque eu achei maravilhoso. Não é assim. A gente precisa ensinar o corpo a fazer a prática do jejum, tá? Cada vez que a gente pratica o jejum, a gente aumenta receptores do nosso corpo para esses corpos cetônicos e a gente se torna um indivíduo cetoadaptado,
tá? Então, por isso que hoje eu já estou de jejum e eu estou com um raciocínio maravilhoso, porque eu estou certo, adaptada. Eu treinei o meu corpo, eu treinei o meu raciocínio para isso, né? Então, eu acabo fazendo com que eu ensine ao meu corpo a fazer o uso dos corpos cetônicos, tá? E aí, precisa de um protocolo. Existem vários protocolos que a gente segue para o jejum. Muitas pessoas chegam no consultório realizando o protocolo, comi às 20 horas, só almocei no dia seguinte. Não é assim, gente. A gente tem o protocolo 16 horas de jejum e 8 horas de janela alimentar, tá? Como que funciona, Viviane? Eu não entendi. Você faz um jejum de 16 horas e faz uma janela alimentar de 8 horas. E o grande erro também, além da prática do jejum, que quando a pessoa faz sem informação, sem acompanhamento, é a composição dessa janela alimentar, ou seja, é a composição da refeição durante a janela de 8 horas da refeição. Por quê? Se você faz uma prática de jejum, essa restrição calórica, e no momento da tua janela alimentar você quebrou o teu jejum com um prato de macarrão, então você não deu sequência ao processo fisiológico, todo o mecanismo do jejum. Por quê? Porque durante o nosso jejum, a nossa insulina ela fica a nível basal. Então, se a gente vai quebrar o jejum com fonte de carboidrato de alto índice glicêmico, é como se você desse um susto numa pessoa que estivesse dormindo, né? E aí você vai dar aquela chama da insulina. E não é interessante. É interessante que ela comece a fazer a sua função de forma gradativa. Então, o primeiro alimento que a gente consome na quebra do jejum é importante demais. E a janela alimentar, a composição dessa janela alimentar também é importante demais, porque ela precisa ter uma sequência, ela precisa ter uma coerência, tá? E aí existem também outros protocolos, além do 18, 8 horas, existem 16, 8 horas, existe 18 horas também de jejum, 24 horas de jejum. E existe também o protocolo 5x2, 6x1, tá? Então não é simples. 5x2 é o seguinte, a gente pega uma semana, faz 5 dias aí de dieta não muito restritiva e 2 dias de restrição mais severa. Então é um protocolo 5x2. Tá? E esse protocolo não pode ser o mês inteiro, a gente precisa ter os intervalos. O protocolo 6x1, o mesmo raciocínio, a gente tem 6 dias aí de dieta e um dia de restrição calórica, tá? O outro protocolo que a gente chama é o protocolo TRN, que significa a janela de restrição, né? Então, esse protocolo, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Esse protocolo é um protocolo que a gente pode trabalhar da seguinte forma. Claro que é tudo dentro da individualidade, tá? Tudo dentro da individualidade. Por quê? Porque esses protocolos são os protocolos que são gerados de acordo com vários estudos, né? E são organizados de acordo com vários estudos. E esse outro protocolo, ele pode ser um protocolo que você consegue fazer o jejum até diariamente, né? Um jejum de 10, 12 horas. E aí, esse protocolo você pode ter dias alternados ou dias sequenciais. Só que ele tem também um tempo de duração. O jejum ele precisa ter um tempo de duração. Quando a gente começa a realmente conseguir os nossos objetivos ali com o jejum, a gente vai reduzindo o tempo do jejum. Mas é muito interessante que a gente consiga manter esse jejum dentro da nossa rotina. Vivian, jejum é dieta? Não, não é dieta. Jejum é uma estratégia nutricional que pode ser inserida na tua dieta para te auxiliar nos teus resultados. Então, quando a gente coloca jejum ali, a gente já está pensando, eu preciso melhorar o processo de detoxificação do fígado desse paciente, eu preciso melhorar todo o processo aqui característico de inflamação, então posso estar colocando e prescrevendo o jejum.
Então, o jejum, ele é uma estratégia bem elucidada, né, como eu já falei, e que de maneira, é assim, gente, é sensacional a prática do jejum, mas de fato não é algo que você vai sair fazendo, você precisa ser orientado. Por quê? Se a gente pensar aí, uma janela de 16, 18 horas de jejum, é muito grande, né, essa ausência de alimento. E aí a gente pode ter os nossos efeitos adversos, né? Então, quais são esses efeitos adversos do jejum? A gente pode ter deficiências nutricionais, porque a gente fica com a janela muito grande, né, sem se alimentar. Podemos ter tontura, pessoas que são voltadas a comer de 3 em 3 horas ali também não tem muita indicação, porque a gente pode estar até estimulando esse consumo, essa prática, então a gente precisa até começar a trabalhar outros pilares para poder inserir essa prática do jejum. Tontura, hipoglicemia. Então, assim, são várias situações que podem também causar efeito adverso no paciente, tá? Então, o jejum ele precisa realmente ser uma responsabilidade, uma prática de autorresponsabilidade e que a gente também precisa conhecer o nosso corpo, né? Até o limite do nosso corpo. Então, até onde a gente consegue ir com o jejum intermitente. E aí, esse jejum, como eu falei, ele consegue fazer a modulação de alguns genes, né? E tanto a modulação, o silenciamento desses genes, como o estímulo. Por exemplo, para o silenciamento, com a prática do jejum, a gente consegue silenciar genes para obesidade. Por exemplo, a FTO, genes, o MC4R, que eu estou lembrando agora, que são genes voltados para o ganho de peso, para a compulsividade. Por incrível que pareça, o jejum ele controla o processo de compulsão alimentar, justamente pelo silenciamento de alguns genes. E aí você pensa, nossa, ficar sem comer, como assim? Não entendi. Justamente, por quê? Porque a gente precisa primeiro conhecer o paciente para saber se ele tem aptidão para fazer a prática daquele jejum. Que do mesmo jeito que eu posso favorecer os benefícios, se ele também não tiver apto para fazer a prática daquele jejum, eu posso estar implicando nos efeitos adversos, tá? E o jejum ele também pode ser feito por pessoas que fazem práticas de atividade física. Ele é muito bem-vindo. Treino de resistência, treino de força, pode ser sim enquadrado com jejum, com o objetivo mais ainda de oxidar gordura, de queimar mais gordura. Então, essa prática, o jejum ele vai estimular uma via chamada MPK, que vai ser a molécula responsável por oxidar essa gordura. Tá? Então, a gente associar aí a musculação com a prática do jejum, Vivian, não é treinar em jejum, amanhã eu vou treinar em jejum. Não, não é isso. A gente precisa passar por um processo e entender o tipo, a intensidade desse treino para poder você fazer o enquadramento do jejum intermitente dentro do teu plano alimentar, tá? E mais uma pergunta aqui que eu tô lendo, ó, as perguntinhas de vocês, tá? No papelzinho aqui, por isso que eu tô olhando aqui para baixo. Uma seguidora perguntou, durante o jejum eu posso adicionar óleo de coco, café com óleo de coco, canela e gengibre? Gente, o que quebra jejum? Anotem, carboidratos, proteínas e gordura. São esses 3 macronutrientes, eles quebram o jejum de fato, eles encerram ali a utilização de corpos cetônicos como fonte de energia, tá? Então, quando você coloca o óleo de coco ali no café, você encerrou o processo, o objetivo ali do jejum. Então, todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas, os alimentos fonte desses macronutrientes, eles realmente quebram o jejum. E aí você deve ter ouvido falar, mas disseram que, eu já ouvi alguém falar que tomar água com limão, eu tomo chá no jejum, eu tomo café, e isso é permitido? O limão quebra o jejum? A gente precisa tentar entender, né, o que são esses macronutrientes, o que são fontes de proteína, o que são fontes de gordura. Quando a gente pensa no água com limão, você sim quebra o jejum, porque você está inserindo ali uma substância e fonte de vitamina C, né? Então, fonte de nutrientes.
você quebra o jejum, mas você não encerra o objetivo dele, que é a produção de corpos cetônicos e a utilização desses corpos cetônicos como fontes de energia. Então, existe uma diferença entre quebrar o jejum de encerrar o jejum com a finalização da utilização dos corpos cetônicos como fontes de energia, tá? Então, o óleo de coco não é indicado você fazer o uso a fins de quebrar jejum ou então de você realmente estar pensando que está ali no jejum e pode, tá? Não indico. Outra pergunta que me fizeram aqui é qual seria a alimentação pré e pós jejum, né? É justamente a janela alimentar. A janela alimentar do jejum, ela é muito importante. A restrição de quanto que a gente vai tirar, de 20%, 25% da sua necessidade diária, é muito individual. Então, essa restrição, ela deve ser... A janela alimentar, ela é fundamental, porque também não adianta você fazer jejum e não comer corretamente na sua janela alimentar. Então, não tem fundamento, tá? Outra coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo é, hoje eu vou sair, vou comer uma pizza e amanhã eu faço jejum. Gente, a gente precisa ser certo adaptado para poder você ter o benefício do jejum depois de um alto consumo calórico, tá? Então, não adianta ir fazer isso do dia para a noite. Precisa realmente haver um protocolo e haver a prática desse jejum no seu dia a dia, tá? Quem mais que temos aqui? Outra pergunta. Quem tem hérnia de hiato e refluxo podem fazer o jejum? A minha resposta é: algumas doenças gastrointestinais, elas não têm indicação para jejum, certo? Mas nesse caso aqui, é preciso estudar o paciente como um todo, até mesmo porque durante o jejum é liberado alguns alimentos, como café, pode ser tomado sem açúcar, chás, suco de limão, sem açúcar. E aí, quando você faz o consumo desses líquidos, esse volume, para quem tem refluxo, e também depende também da temperatura, tem que ter muito cuidado. Então, tem que haver uma indicação profissional, certo? Nesses casos. E toda a questão do jejum, que a gente precisa entender, é que o jejum, ele é uma estratégia dentro da nutrição que vai nos auxiliar a ter a nossa longevidade, né? E o que seria isso? A gente começa a produzir mais mitocôndrias em todo o processo do jejum e isso vai gerando mais células renovadas. E isso traz muito benefício para o nosso corpo como um todo. Então, a gente começa a dormir melhor, a gente começa a raciocinar melhor, a gente começa a oxidar mais gordura, tá? Então, o jejum, ele tem um processo muito coerente em alguns tecidos, né, em alguns órgãos do nosso corpo. E a prática do jejum também pode ser para aquelas pessoas que têm o quadro de, por exemplo, colesterol alterado ali por desordem genética mesmo, que tomam medicação, que não tem efeito. Então, a prática do jejum pode ser sim uma estratégia que pode estar auxiliando na melhora desses resultados. O jejum ele não vai curar, mas ele vai te trazer um estilo de vida, ele vai te trazer benefícios muito eficientes que podem te gerar uma saúde mais equilibrada, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta, tem perguntinhas aqui, deixa eu abrir aqui a caixinha. Vamos lá. O jejum é gradativo? Exemplo, eu inicio com 6, depois com 8 e etc. O jejum, ele, na verdade, quando a gente vai iniciar a prática do jejum, o paciente ele tem que passar por uma redução de carbo primeiro, certo? Porque se a gente pensar, se você vir de uma prática de alto carboidrato, então teu corpo está ali acostumado com bastante glicose, então a gente primeiro reduz, né, essa glicose, essas fontes de carboidrato, a gente muda a qualidade desse carboidrato e aí a gente começa a iniciar até o jejum. Então pode sim começar o jejum de 6 e a gente fazer os protocolos, aumentar para 8, aumentar para 10, aumentar para 12,
tá? E são pessoas que têm uma adaptação boa quando passa por esse processo. Se você pula a etapa, você não faz o processo de adaptação do seu corpo, então os efeitos adversos eles são bem mais fortes, tá? Então, excelente pergunta. Carlinha, beijo. Deixa eu ver outra aqui, tá? Carlinha, outra de Carla, vamos lá. O jejum é para todo mundo ou existe um perfil específico? Está de acordo com os hábitos de vida saudável? Não, o jejum ele não é para todo mundo, certo? Existem o perfil. Então, por exemplo, tem tantos não podem fazer jejum, não tem indicação, existem as indicações para o jejum. Então, tem tantos não podem fazer, não tem indicação para fazer jejum. Gestantes não tem indicação para fazer jejum. Diabéticos, dependendo da lei de como está aquela diabetes. Diabéticos tipo 1 tem que ser um indivíduo que tem que ter ali um acompanhamento muito fidedigno, mas alguns estudos não indicam a prática do jejum para diabéticos. Então, algumas pessoas que vêm com quadro de doenças gastrointestinais, que deve ser avaliado, não tem indicação para jejum. Em pessoas que comem de 3 em 3 horas, tem essa necessidade de carbo muito tempo, então não tem indicação para jejum. Então, precisa realmente começar de um protocolo para colocar o jejum. Então, realmente treinar o metabolismo, né? Você ensinar o metabolismo, tá? Então, essa aqui já foi. Deixa eu ver o que mais. Mais pergunta. Uma nutricionista me disse que não pode tomar suco de limão. Vamos lá. Aí eu tenho que conversar com minha colega para saber o porquê. Gente, cada caso é um caso, certo? Mas o suco de limão é como eu te disse. Depende. Isso depende do porquê. Se ela disse é porque existe um fundamento, tá? Mas o suco de limão, como eu já falei aqui, ele não vai finalizar o objetivo do jejum, que é utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. Mas se você tomou ali o suco de limão, você não está em jejum 100%, você tomou algo, você consumiu algo, né? Então, você quebrou o jejum, mas você não encerrou o objetivo do jejum. Então, seu corpo continua utilizando os corpos cetônicos como fonte de energia, tá? Então, essa questão aí é bom você perguntar para ela o porquê, tá? Vamos lá. Mais um aqui. Temos mais? Temos. Essa aqui, muito bom. Hipertenso pode fazer jejum? Olha, gente, tem alguns estudos que já relataram benefícios para hipertenso com jejum intermitente, tá? Existem relatos em estudos que começaram a fazer foi um estudo bem alinhado, randomizado, né, esse estudo, que o perfil o perfil foi justamente hipertensos, então teve um sucesso no estudo e tem indicação sim para quem tem pressão alta, tá? Até porque muitas vezes a pressão alta pode estar relacionada ali a um risco cardiovascular e o jejum pode entrar assim como uma estratégia, desde que seja feita por profissional, tá? E aí, como que acontece essa janela de jejum? Tá, Vivian, então já entendi o que é que eu consumo no jejum. O que é que eu posso? Posso tomar água? Posso. Posso tomar café? Pode. Se você coloca o café com açúcar, então você já não tem mais jejum, certo? Porque o açúcar, ele é um carboidrato, então imediatamente ele já quebra ali o jejum, já encerra todo o processo, então o café, ele tem que ser, tanto o café como os chás, eles devem ser sem açúcar, certo? E nesse momento do jejum, a gente acaba indicando alguns chás com potenciais diuréticos, antioxidantes. Então, os chás, ele tem ali umas estratégias para auxiliar no processo do paciente, mas depende. Se for um paciente que deseja somente melhorar foco e concentração, a gente já utiliza chás para esse objetivo, tá? Lembrando que o jejum, ele não é somente para emagrecimento, gente. Ele é um processo para longevidade mesmo.
Então, é para ser feito todos os dias? Não. É para ser feito de acordo com os protocolos dentro da individualidade de cada um. Tá certo? Tem alguém querendo fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui se tem mais, tá, gente? Ai. Não, aqui eu não posso não, porque não é pergunta não. Não posso compartilhar, mas deixa eu ver aqui. Mas tem mais perguntas aqui, ó, que eu vou ler dos seguidores que já enviaram. Ó, o jejum, quando a gente realiza o jejum, é por volta, por exemplo, se você faz, a primeira pergunta lá de Carlinha, se você faz um jejum de 8 horas, é um jejum inicial que é para o processo de adaptação do corpo. Só que nesse jejum até 8 horas, você não teve ainda a produção e a utilização desses corpos cetônicos, tá? Por quê? Porque a glicose ela vai ficar ali na nossa corrente sanguínea por volta de 6 horas. E aí não é glicose e produção de corpos cetônicos, não é assim o processo. Eu ainda vou ter a utilização ali das gorduras para poder fazer a formação do corpos cetônicos. Então, o jejum, ele vai começar, essa utilização de corpos cetônicos, ele vai começar por volta de 8 horas, a partir de 8 horas de jejum, tá? Então, quando a gente faz 8 horas, até 8 horas, você está adaptando o seu corpo para o jejum, mas você ainda não teve o objetivo específico do jejum, que é a produção dos corpos cetônicos, tá? Ana-Elisa está me perguntando aqui, como trabalha jejum em transtornos alimentares? Dá para fazer demais. Agora, a gente precisa analisar os pacientes. Por exemplo, aquele paciente que vem com uma adaptação de comer a cada 3 horas, que clinicamente a gente percebe que ele não tem uma boa relação com o alimento, ele precisa primeiro cuidar da relação dele com a comida. Então, aí entra a parte da psicologia para tratar isso. Então, a gente caminha primeiro para o psicólogo para depois indicar o jejum. Mas aquele paciente que tem uma boa relação com a comida, que fica tranquilo, sem comer de cada 3, não tem essa prática de comer a cada 3 horas, a gente consegue fazer sim essa modulação dessa compulsão alimentar através do silenciamento de alguns genes. Por exemplo, como eu já falei, o MC4R, que está muito voltado para essa compulsão alimentar, o FTO também, que está voltado para o ganho de peso. Então, antes da gente produzir os corpos cetônicos, o nosso corpo ele passa por processos metabólicos imensos. Então, a parte genética já está acontecendo ali. Então, alguns estudos também já relatam o processo de prática do jejum para quem também tem câncer. Mas isso é um assunto que tem que ser abordado à parte, porque ele é mais complexo, né? E aí, essa parte da compulsão alimentar, a gente vê que o jejum ele é indicado justamente para amenizar a compulsão alimentar, por incrível que pareça. As pessoas que gostam ali de beliscar, você, quando vai ficando certo adaptado, praticando o jejum, você vê que essa prática ela acaba sendo controlada. Então é isso, Annelise. Dá pra gente trabalhar bem, viu? Gente, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Estão me perguntando com relação à massa magra aqui. Certo. A pergunta é a seguinte. O jejum perde massa magra com o jejum? O que acontece com relação à massa magra? Existem algumas hipóteses de que se mantém a massa magra, mas alguns estudos, eles relatam quais hipóteses? Eles vão relatar que o jejum ele consegue aumentar o GH, ele consegue fazer alinhamento de outras vias anabólicas, então essa massa muscular ela é mantida, tá? Então, se você alinhar a tua janela alimentar com o jejum intermitente, você consegue perder gordura, oxidar gordura e manter a massa muscular. Que é muitas vezes isso o protocolo para as pessoas que são magras, que têm o peso normal e que não precisam realizar a perda de peso. Então, essa prática do jejum acaba sendo uma estratégia para oxidação de gorduras, certo, gente? Então, assim, é sensacional. Então, vou contar a minha experiência com o jejum intermitente, tá? Eu faço o jejum intermitente pelo menos aí de 2 a 3 vezes por semana.
E aí, como que eu realizo? Eu tenho feito protocolos diversos. Eu não tenho eu não sigo um protocolo por falta mesmo de para poder eu me conhecer com relação à minha fome. Então, hoje em dia eu só como quando eu sinto fome fisiológica, né? E o jejum, ele acaba me trazendo melhores benefícios com o raciocínio. Já senti melhora com o meu raciocínio. Eu raciocino melhor quando eu tomo o meu cafezinho e já venho trabalhar, do que quando eu vou consumir, sei lá, uma crepioca. Eu vejo que o meu rendimento cai. Então, isso é muito pessoal. Já consigo treinar em jejum. E o que é que acontece durante o treino em jejum? Esse treino em jejum, ele vai ativar uma via chamada via AMPK, né? E essa via ela é responsável pela oxidação de gordura. Então, quem consegue treinar em jejum tem todo esse processo funcionando ali naquele momento. Então, a constituição e a manutenção da massa magra com o processo da AMPK geram perda de gordura. Então, esse foi um dos protocolos que eu realizei o ano passado e que eu consegui reduzir aí quase 7% de gordura. O que para mim, que tem um peso normal, para quem me conhece, é muita coisa. Então, o processo do jejum, ele realmente é bastante eficiente. Certo? E aí, gente, vocês estão entendendo? Tem uma perguntinha aqui, tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ajuda a fazer jejum nessa quarentena. Gente, jejum nessa quarentena é o que tá me salvando. Ó, o que é que tem que ser feito de jejum nessa quarentena? Eu entendi tudo, amanhã eu vou fazer jejum. Gente, não é assim. Não vai funcionar. Por quê? Se você é acostumado a comer a sua tapioca, o seu cuscuz, o seu pão, o seu arroz, seu macarrão, o seu corpo ele está realmente muito acostumado a carboidrato. Então, você está gerando glicose ali como uma fonte básica de energia e precisa passar por um processo de adaptação, como eu já falei. Então, nessa quarentena que a gente consegue, às vezes, ter um processo de consumo diferente, né, por estar em casa, eu acredito que o jejum, na minha prática, tem sido realmente uma estratégia que eu aumentei mais, né? Então, eu tirei, sei lá, de um dia na semana, eu estou fazendo três vezes por semana. Então, por exemplo, ontem eu comi até 2 horas da tarde, eu fiz um lanche. Então, minha primeira refeição foi às 8h30 da manhã. E, ó, eu passei tranquilamente. Então, eu já tomei café, um chazinho, né, o suquinho de limão. E passo o restante do dia das outras refeições tomando bastante líquido. E tranquilo. Hoje eu já comi até às 17 horas. Só vou realmente tomar o café da manhã lá por volta das 10. Então, eu faço esse estilo de jejum. Eu não estou deixando o meu corpo também adaptar nesses horários para que eu consiga ainda mais controlar a minha fome fisiológica, certo? Então, essa parte do jejum na quarentena só vai ser eficiente para as pessoas que já praticam, tá? Então, as pessoas que já têm a prática, que já está certo. Essa palavra vocês precisam aprender. Certo adaptado? O que é certo adaptado para quem está chegando agora? É quando a gente faz a prática do jejum que a gente aumenta os receptores dos corpos cetônicos, certo? Então, cada vez que a gente aumenta esses receptores, a gente vai ficando certo adaptado. Por isso que a gente consegue esse tempo imenso de jejum, porque para quem nunca fez, acha até um pouco impraticável, né? Ficar 16, 18 horas, 20 horas, enfim. Mas essa prática da quarentena eu só indicaria para quem já faz e para quem tem um acompanhamento com um profissional, certo? Porque o jejum intermitente, gente, também pode causar danos à saúde. Existem algumas pessoas que já chegam no consultório fazendo jejum. Então, eu conheço vários pacientes que fazem o jejum e que não têm resultado. Por que isso acontece? Porque muitas vezes, como a gente tem o horário do início do jejum, então o erro dele pode estar durante o processo do jejum, que ele faz um jejum, sei lá, até 8 horas, que ele ainda não começou a usar os corpos cetônicos como fonte de energia. Então, pode estar ali durante o erro do jejum. Ele pode não estar utilizando fontes antioxidantes ali
né? Durante aquele jejum que é importante para estimular as sirtuínas, ali as enzimas que vão fazer ali a função de potencializar o nosso processo anti-inflamatório. E também na janela alimentar. Então, eu passo, sei lá, 16 horas de jejum e minha janela alimentar é riquíssima em gorduras saturadas, em carboidratos. E aí, o jejum ele não vai ser eficiente, porque o jejum ele precisa estar bem coerente com a janela alimentar, tá, gente? Então, nessa quarentena aí, o que é que eu indicaria para quem não está fazendo jejum, que ainda nunca começou? É fazer a troca da qualidade do carboidrato que você come. Porque cada vez mais que a gente come carbo, massa, o corpo vai querer glicose. Então, a gente precisa ter o autocontrole do nosso metabolismo, tá? E não ele sobre a gente. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Eba! Meu paciente! Em caso de metabolismo lento, como ocorre esse processo? Olha, algumas pessoas acabam tendo um resultado, faz a dieta, restrição calórica, e o resultado é bem lento, né? E aí, quando a gente coloca o jejum, a gente consegue ter uma evolução muito significativa desse paciente. Primeiro, a gente precisa entender a composição corporal desse paciente, né? Quando a composição corporal ela está bem eficiente no sentido de massa, tecido marrom ali, que vai ajudar a fazer a troca pelo tecido branco, que é a gordura. Esse jejum ele vai estimular, Lili, as sirtuínas, né? Tanto o processo de detoxificação do fígado, que ocorre lá no fígado, que o jejum proporciona, porque é importante também para o emagrecimento, como o estímulo das enzimas antioxidantes. Tá? Então, eu tenho aí o PGC1-alfa, eu tenho as sirtuínas, né, que são enzimas que vão potencializar esse processo antioxidante. Com esse estímulo antioxidante, o processo do jejum, o que é que acontece? Ao invés de seu corpo utilizar a glicose como fonte de energia, você vai utilizar os corpos cetônicos. E até você utilizar os corpos cetônicos, o seu corpo já passou da utilização da gordura, entende? E aí é onde começa o processo de acelerar esse metabolismo, tanto a nível genético mesmo, porque o jejum ele faz essa ativação e o silenciamento de alguns genes, inclusive para o ganho de peso, como o processo mesmo do objetivo do jejum, né? Então, esse metabolismo lento, ele acaba sendo mais acelerado e fica muito mais eficiente o resultado do paciente. Então, mas nem todo mundo que precisa emagrecer tem indicação para jejum. É preciso entender isso, tá? Estou acima do peso, vou fazer jejum. Não é assim. Então, até mesmo as pessoas obesas que precisam perder peso, nem sempre tem indicação para jejum. Então, a gente realmente precisa se conhecer. Tem alguns exames que a gente precisa solicitar para o paciente para fazer a indicação do jejum. Existe o perfil daquele paciente que já chega sem tomar café da manhã. E aí a gente já pode até inserir algo ali, antioxidante, uma formulazinha, ou então colocar mais chás para fazer um estímulo maior, né, para esse processo de jejum. Então, cada caso é um caso, tá? Então, eu espero que eu tenha respondido essa pergunta. Cheiro! E é isso, gente. Nossa live está finalizando. Eu tinha muita coisa para falar, mas a gente está quase finalizando, né? Tem uma pergunta aqui nos comentários. Quem é atleta pode fazer jejum? Pode fazer jejum. O que é que a gente tem que ter cuidado com os atletas? Claro que você não vai colocar que o atleta ele faça um jejum antes de uma competição, né? Então, esse atleta ele tem que ter passado por um protocolo antes da competição. E depende muito do objetivo dele. Será que esse atleta está precisando perder mais gordura? Então, tem uma indicação para jejum. Esse jejum, qual o dia que ele vai fazer? Né? Vai ser longe do treino desse jejum? Qual é o nível do treino desse paciente? Então, não tem uma contraindicação para atletas. Tem depende muito do que busca aquele atleta, né? Para poder você fazer a indicação
de quando, qual o protocolo, o tempo. Então, pode ser feito sim para atleta em jejum. O que mais que tem aqui? Com relação aos transtornos alimentares que a Annelisa falou, eu queria fazer uma colocação aqui com relação ao jejum, certo? Alguns pacientes, eles relatam melhoras também no processo do controle da ansiedade, com a prática do jejum. Então, quando a gente consegue fazer o jejum e ter melhora na compulsividade, e isso vai lhe gerar menos ansiedade, porque uma coisa está interligada à outra, né? Às vezes você, pelo processo ansioso, você acaba comendo mais, tem essa relação com a comida. Então, as pessoas começam a ficar com menos ansiedade. E isso também é um processo que indiretamente pode gerar perda de peso. Então, emagrecimento não é só o número da balança, a gente tem um contexto como um todo, tá, gente? Então, mande aí mais perguntas que nós estamos encerrando o nosso tempo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa live, desse tema. Se a gente for para falar aqui de jejum, como atua os benefícios de coração, a gente fala. Se for falar do fígado, a gente fala. Se for falar a nível intestinal, a gente fala. A cérebro, a gente fala. Então, assim, eu trouxe num contexto geral, para que vocês consigam sair dessa live e entender que o jejum não é somente para aquelas pessoas que querem processo de emagrecimento, tá? Pelo contrário, a gente faz jejum hoje para a gente ter uma melhora da qualidade de vida. E o jejum, por esse processo todo de cognição, já há relatos para as pessoas que têm ali genes para o desenvolvimento do Alzheimer, há relato que o jejum pode ser sim uma grande prática, né, uma grande estratégia para tentar amenizar o surgimento da doença. Então, por esse motivo também que eu faço jejum intermitente. E eu super adoro, tá? Gente, estamos encerrando. Eu vou abrir aqui um parêntese aqui, me dê licença para eu dar feliz aniversário à minha sobrinha, né, que tá entrando aí me acenando para mim. Um cheiro, Carol. Tudo de bom para você. E eu quero já agradecer a presença de vocês nessa live e desejar que vocês tenham um São João maravilhoso, tá? Que aproveitem da melhor forma possível. Se tiverem dúvidas, essa parte do jejum que eu trouxe aqui para vocês foi um tema escolhido por uma seguidora e as demais eu já anotei na minha caixinha que eu abri. E tem outros temas que os seguidores pediram. Então, assim, as minhas lives agora vão ser feitas pelos temas que vocês escolherem, tá? Então, eu já fiz o jejum hoje, então os demais a gente vai estar agendando. Mas tudo que eu vim falar aqui para vocês vai ser da escolha de vocês. E eu vou para mais última pergunta aqui, que eu já tô quase no meu tempo. Sim. Tassi perguntou, falei sim sobre o refluxo, viu, Tassi? Eu acho que você não estava, mas eu respondi. A questão do refluxo, o jejum, algumas doenças gastrointestinais, elas não têm indicação, tá? Mas com relação ao refluxo, é preciso que você converse com o seu nutri, tá? Com um profissional que você acompanha. Até mesmo porque no jejum a gente não vai ficar 100% sem consumir nada. A gente tem consumo ali de líquidos, de alguns líquidos. Então, o volume, essa temperatura desses alimentos podem realmente não ser confortável para você. Então, a prática e a indicação tem que ser no contexto geral. Não posso dizer aqui para você, quem tem refluxo pode, sim ou não. Não tenho como te dar essa resposta. O que eu posso te dizer é que existe um histórico geral, que é preciso estudar a tua individualidade e dentro dessa condição do refluxo, o profissional fazer a indicação ou não do protocolo de jejum, tá bom? Gente, eu vou me despedir, já estamos com 50 minutos de live. Deixa eu agradecer aqui, mandar beijos para todo mundo que participou. O pessoal lá de Floresta, como sempre, me acompanhando. Um cheiro para minha terra querida, que eu amo tanto. Um beijo para minhas amigas, para alguns profissionais de saúde que entraram aqui na live,
tá? Então, assim, eu quero que vocês fiquem com Deus e aproveitem a noite e já desejo logo um excelente São João, tá? Um cheiro pra vocês e ó, vou me embora assistir aviões. Cheiro, gente!